as questões de matemática que mais caem nas provas para ingresso no ensino médio, né? Quando você faz no final do nono ano para ingressar no ensino médio, por exemplo, essa aqui caiu na prova da EPICAR, mas isso aqui já caiu no Colégio Naval. Ano passado caiu uma questão desse tipo na prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, para ingresso no ensino médio. Já caiu na USP, já caiu no Enem, então esse tipo de problema aqui é super comum. Sabe por quê? Porque ele é um problema clássico, esse problema tem mais de 900 anos. Ele apareceu pela primeira vez no livro do Bhaskara chamado Lilavati. Era uma história que você tinha um fazão e uma cobra andando aqui e ele fazia umas perguntas. A única diferença é que lá naquele livro não falava de ângulos, falava de distâncias, mas é a mesma ideia. Isso aqui tem muita aplicação, é uma técnica para você calcular alturas de coisas muito altas. Um balão que está lá no alto, a altura de um prédio, um farol, a altura de uma montanha, porque você só precisa saber dois ângulos e uma medida como essa aqui, que é uma medida fácil de calcular. Normalmente, para facilitar os cálculos, eles colocam esse tipo de problema com ângulos de 30 graus e aqui 45 graus, às vezes 60 graus, tá? Eu vou fazer esse aqui com 45. Então, vamos resolver esse problema aqui e eu vou mostrar a técnica de resolução, que vale para qualquer ângulo e para qualquer enunciado. Uma coruja está pousada em R, aqui no ponto R, ponto mais alto de um poste, a uma altura H do ponto P do chão. Tá aqui, altura H. Ela é vista por um rato no ponto A do solo sob um ângulo de 30 graus. O rato, você sabe medir ângulo? Rato esperto, hein? Conforme mostra a figura abaixo. O rato se desloca em linha reta até o ponto B, de onde vê a coruja agora sob um ângulo de 45 graus. Agora sob um ângulo de 45 graus com o chão e uma distância BR de medida 6 raios de 2 metros. BR é isso aqui, 6 raios de 2 metros. Essa medida aqui, na prática, você não tem como fazer, né? Se você está querendo achar a altura de uma montanha, por exemplo, você não tem como medir isso aqui. Mas isso aqui é uma medida que você tem como fazer, a distância que você caminha ao longo do chão. Então, normalmente eles dão essa distância, mas geometricamente falando, matematicamente falando, poderia ser dada qualquer medida. Basta você conhecer dois ângulos e uma distância qualquer, e aí você pode calcular todas as distâncias que ele pedir. Com base nessas informações, estando os pontos A, B e P alinhados e desprezando-se a espessura do poste, pode-se afirmar então que a medida do deslocamento AB do rato em metros é um número entre... Não gosto dessa coisa que a EPICAR faz. Em vez de botar um valor lá, é um número entre... Tudo bem. Então, olha só, o que você vai fazer para resolver esse problema? Aqui, normalmente, eles dão 30 graus e 45 graus porque são ângulos fáceis. Às vezes, aqui aparece com 60 graus. A resolução é parecida. Então, o que a gente conhece nesse problema é essa distância. Essa distância conhecida que é 6 raios de 2 metros, mas podia ter sido dado essa ou essa, né? Bom, quais são as relações que a gente pode tirar aqui? Se você conhece esse ângulo, você conhece essa distância, né? Olha só, aqui é 45 graus, então fica mais fácil ainda. É um triângulo, retângulo, isósceles, né? 45, 45, 90. Portanto, se essa altura é H, essa medida aqui, adivinha, é H também. Né? São catetos iguais. Tá, então você tem ali H, que mais? Essa medida aqui é dada como sendo... Foi dado, ó, 6 raios de 2. Se você tem que isso aqui é 6 raios de 2, você pode achar o H, né? Você tem um triângulo, retângulo, isósceles. Você sabe se você tem um cateto C, quanto vale a hipotenusa? C raios de 2.
Não precisa fazer Pitágoras para calcular isso, né? Isso aqui é um tipo de triângulo manjado que você tem que ter ele na cabeça. Então, se essa medida ele deu como sendo 6 raiz de 2, quanto é que vale o H? O H vale 6. O H vale, então, 6 metros, né? Tá tudo em metros. O H vale 6, beleza. E daí? Bom, daí que a gente tem agora esse outro triângulo aqui, que não é mais um triângulo 45, 45, 90. Ele é o quê? Esse triângulo é um triângulo do tipo 30 graus, 90 graus, 60 graus. É o triângulo 30, 60, 90, né? Que eu falei que aparece em todas as provas. Qual é a relação entre os lados de um triângulo 30, 60, 90? O cateto menor, se ele valer, por exemplo, 1, o cateto maior vai valer raiz de 3. Não precisa fazer conta. Olha que eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, né? Olha lá o vídeo. E a hipotenusa vale quanto? 2. Mas a hipotenusa aqui a gente não vai precisar. A gente vai precisar desse cateto aqui. Então, se esse cateto menor mede 1, esse cateto aqui mede raiz de 3. É, porque esse triângulo aqui, na verdade, ele é a metade de um triângulo equilátero, né? Aí você faz as contas e chega a essa conclusão. Mas se você esquecer disso, pode fazer um Pitágoras na hora, você vai chegar a essa mesma conclusão. Bom, o que interessa é que se essa medida aqui é 6, quanto que é essa medida toda aqui? Essa medida toda vale 6 raiz de 3. Quer dizer, ele chamou aqui de AP. O AP mede esse cateto menor vezes raiz de 3. 6 raiz de 3. Bom, esse pedacinho aqui vale 6, né? Isso aqui vale 6. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber isso. Moleza? É só você pegar essa medida total, que é 6 raiz de 3. Quer dizer, o AB vale o 6 raiz de 3, que é isso tudo, e você subtrai 6. Pronto, isso aqui é a medida AB. Às vezes você tem o contrário, às vezes ele dá essa medida e quer saber a altura, por exemplo. Não importa. Se você conhece os dois ângulos e conhece um segmento daqui, você conhece todo mundo. Tá, então o AB vale 6 raiz de 3 menos 6. Quanto é que dá isso, hein? Isso aqui para facilitar a conta, vamos botar 6 em evidência. 6 que multiplica a raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 vamos aproximar por 1,7. É porque ele falou aproximado, né? Vamos fazer aqui 1,7. Então isso aqui vai ser aproximadamente 6 vezes 1,7 menos 1 dá 0,7. Então isso aqui é aproximadamente 4,2. 4,2 está compreendido entre 4 e 5. Então é isso aqui. A resposta correta é a letra B de bravo. Olha, eu vou fazer mais umzinho aqui, só que eu vou fazer com 60 graus, tá? Pra gente ver como é que fica parecida a resolução. Ó, digamos que o problema seja esse aqui, tá? Você tinha um objeto aqui, pode ser uma montanha, pode ser uma torre, qualquer coisa. E você estava vendo aqui com um ângulo de 30 graus. Aí você andou aqui, vamos estipular uma distância 100 metros. Eu vou fazer com D e no final eu vou substituir por 100, tá? Eu gosto de fazer algebricamente primeiro e no final atribuir o valor. E eu quero saber quanto é que mede essa altura H. H vale quanto, né? Prontinho. Bom, então nós vamos fazer aqui duas relações. Primeira coisa, você tem 30 graus, você pode fazer o seguinte. Bom, vamos começar pelo 60 que é mais fácil. Olha aqui, se isso aqui é 60 graus, essa medida é H, quanto é que mede esse pedaço? Esse pedaço aqui é H dividido pela tangente de 60 graus. O quê? É a tangente de 60 graus? É raiz de 3. É H sobre raiz de 3. Cara, mas eu não sei a tangente de 60 graus de cabeça. Não, então tudo bem. Você não conhece o triângulo 30, 60, 90? Isso aqui é um triângulo 30, 60, 90. Qual é a relação entre os lados? É essa relação aqui. 1, raiz de 3 e 2. Então, por exemplo, sabendo o cateto maior, para saber o menor, é só você dividir por raiz de 3. Então, esse pedaço aqui
mede h dividido por raiz de 3. Que na verdade é isso aqui, é h sobre tangente desse ângulo aqui. Então esse pedaço é h sobre raiz de 3. Tá, o que mais que a gente pode tirar? A gente pode tirar aqui, ó, que a tangente de 30 graus é isso aqui dividido por isso. Tá, mas eu não vou fazer com tangente não, eu vou fazer lembrando do triângulo 30, 60, 90. Aqui a gente tem outro triângulo 30, 60, 90, né? Então a gente sabe que o cateto maior é igual ao cateto menor, o que tem? Multiplicado por raiz de 3. Então essa medida toda aqui, que vale? Essa medida toda aqui vale D mais H sobre raiz de 3 é igual a quê? É igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Essa relação. Então, o cateto menor é H vezes raiz de 3. Olha aqui, a gente tira daqui uma relação linear entre D e H. Se eu sei o valor de D, é só jogar aqui e eu acho H, né? Beleza. Como é que a gente resolve isso? Ó, vamos multiplicar todo mundo por raiz de 3 para assumir com esse denominador. Então, vai ficar D raiz de 3 mais H é igual, multiplica isso aqui por raiz de 3, vai ficar 3H. Pronto. Passou H para lá. D raiz de 3 é igual a 2H. Pronto. Então, essa é a relação entre o D e o H. O que que eu tenho aqui? Eu tenho o D. Quero saber o H. Então, o H vale D raiz de 3 sobre 2. Se eu sei o valor de D, é só colocar aqui o valor de D então. Então isso aqui vai ficar 100 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 50 raiz de 3. Então essa aqui é a ideia. Eu coloquei valores numéricos, mas algebricamente é isso aqui que você faz. E você pode fazer isso aqui para quaisquer ângulos. Se você tiver aqui alfa e aqui beta, e o problema der a tangente de alfa e a tangente de beta, você pode resolver o problema. Quer fazer? Vamos fazer genericamente com números quaisquer? Olha aqui, o problema pode aparecer assim. Nada impede que o sujeito lá que fez a questão, no acesso de maldade, ao invés de colocar 30 graus, 45 graus, 60 graus, como normalmente acontece, o cara chamar lá os ângulos de alfa e beta e dá lá. A tangente de alfa é 0,25 e a tangente de beta é 0,47, por exemplo. E aí, como é que você vai fazer? Mesma coisa, olha aqui. Você vai calcular primeiro essa distância aqui. Vou chamar de x, tá? Essa distância você tira desse triângulo. Você tira aqui que a tangente de beta, que o problema tem que dar, né? A tangente de beta é h sobre x. Portanto, o x vale h sobre tangente de beta. H sobre tangente de beta. Você tem o valor de x. Agora, olha para esse outro triângulo aqui. Esse outro triângulo. Aí você vai jogar com a tangente de alfa, que o problema tem que dar também. Então, qual é a relação que a gente tira aqui? Que a tangente de alfa é igual a h sobre isso tudo. H sobre isso tudo, que é d mais x. Depois a gente coloca esse x aqui, d mais x. Então, daqui a gente tira que o h vale isso aqui vezes tangente de alfa. Vai ficar d mais x multiplicado pela tangente de alfa. Bom, então o h vai valer... O D tem que ter sido dado pelo problema, né? Mais x, mas o x é isso aqui. H sobre tangente de alfa. Escrevi errado, hein? É tangente de beta. Olha só, fazendo sujeira na questão. Tangente de beta. Tá? Que mais? Vezes tangente de alfa. Pronto. Então, essa relação aí é só você fazer conta, né? Tem que saber também
tem que ter também uma certa habilidade algébrica para fazer isso aqui. Isso aqui normalmente, no caso aqui, seria com números decimais, mas poderia ser com radicais. Olha, então você tem aqui a altura, você tem essa distância e você tem os ângulos. Você tem 4 variáveis aqui. Os 2 ângulos, no caso, as tangentes dos ângulos. Você tem aqui o H, que é a altura que você quer calcular normalmente, e você tem o D, que é uma distância dada. Normalmente é fácil, na vida prática, é fácil calcular a distância D, que é uma distância que você caminha, do que é muito mais fácil que você saber a H. Normalmente o H é que é o troço difícil de calcular, né? É a altura de um prédio, a altura de uma montanha, que você não tem como ir lá e estender uma fita métrica para medir. Você vai calcular ele. Aqui você pode estender uma fita métrica para medir. Então estão aqui os valores de H, normalmente é o que você quer calcular, essa distância aqui, que normalmente ela é medida, e os ângulos, que normalmente são fáceis de medir. Tem um aparelhinho que mede isso, é o teodolito, né? É um aparelhinho que mede ângulos. Então tá bom, se aparecer qualquer problema desse tipo, que é muito comum, não é só para medir altura não. No Enem caiu uma questão dessa, que isso aqui era a linha costeira, aqui era o mar, e aqui você tinha um navio, e você media esse ângulo e media essa distância. Ele queria saber que distância o navio estava da linha costeira. E no caso lá era 30 graus e 60 graus, moleza. Então tá aí uma das questões mais comuns nas provas, que aparecem nas provas para ingresso no ensino médio, porém aparece também em provas para ingresso na universidade. Já caiu no Enem, já caiu na USP, já caiu em um monte de vestibulares para você entrar na universidade, tá? Então, um tipo de problema que você tem que lembrar dele. Não vai chegar e descobrir isso aqui na hora da prova, né? Você vai olhar isso aqui no seu estudo.